O antigo não é oposto do novo. O clássico não é antônimo do moderno. A monarquia não é antagônica à democracia. E a maior prova disso é o Império do Japão. A monarquia japonesa possui uma história de mais de 2000 anos, que veio do primeiro imperador, o imperador legendário Jimmu Tenno, que foi aclamado imperador sobre a região de Yamato em 660 a.C. Diante de diversas reviravoltas e mudanças políticas no Japão, a única instituição que permanece intacta depois de mais de 2000 anos é a família imperial japonesa. É possível traçar uma linhagem sanguínea ininterrupta de monarcas, a partir, pelo menos, do século VI d.C., com o imperador Kinmei sendo o primeiro imperador historicamente verificável. O papel da família imperial japonesa mudou muito ao decorrer de 2 milênios. Começaram como os governantes de fato do Japão, por um período de quase 1000 anos, até a primeira revolta dos guerreiros, que gerou o primeiro shogunato. Os samurai uniram-se aos clãs feudais importantes do Japão e, por um período de quase 1000 anos, alternaram-se no poder, por vezes alinhando-se à casa imperial e, por vezes, militando contra ela. No entanto, com o tempo, todos estes grandes shogunatos acabaram, e mesmo no período conhecido como Sengoku Jidai, ou período dos estados em guerra, no qual toda a Terra do Sol nascente passou por um período de instabilidade e de guerras de uma província com a outra, a família imperial permaneceu lá, e mesmo com os shogun possuindo o poder de fato do Japão do início do século XI até o final do século XIX, ainda necessitavam da legitimação da família imperial e do imperador da época para confirmar o seu poder sobre o Japão. Qualquer um dos clãs rivais ao do shogun poderia reivindicar legitimidade caso o imperador decidisse por este. Com a restauração Meiji, em 1868, a família imperial voltou a assumir um papel mais proeminente no cenário político do Japão, com o país tornando-se uma monarquia constitucional, introduzindo eleições democráticas e um parlamento. Mesmo em períodos de guerra e de expansão territorial japonesa, momento no qual os primeiros ministros japoneses, majoritariamente da ala militar, tomaram total controle sobre a política japonesa, o povo continuava olhando para a figura do imperador, em busca de exemplo a ser seguido. E se há aqueles que acusam a figura de Sua Majestade de ter sido o maior responsável pelo derramamento de sangue que os primeiros ministros japoneses promoveram na Ásia e no Pacífico, há também registros de que foi a voz de Sua Majestade, endereçada ao povo em 15 de agosto de 1945, que decretou a rendição japonesa e o cessar-fogo contra os aliados. Além disso, a figura do imperador foi considerada tão essencial para o povo japonês que Douglas MacArthur, general das forças de ocupação do Japão, unido aos especialistas americanos, decidiu por manter o imperador como um chefe de Estado e uma figura apartidária que simbolizasse a unidade do povo japonês. E a Constituição Imperial de 1947 define o imperador e a família imperial exatamente como isso, um símbolo de unidade, um símbolo de coexistência e de manutenção
da história do Japão por meio de uma dinastia que remonta ao dia 11 de fevereiro de 660 a.C., quando, de acordo com as lendas do Nihon Shoki e Kojiki, Jimmu Tenno foi aclamado imperador da província de Yamato, que se tornaria o reino mais proeminente do início da história japonesa e responsável por unificar os povos e os clãs em um único país com uma fortíssima cultura e tradição. Isso é o que a monarquia faz pelo Japão hoje, um país estável, com corrupção quase zero, segurança nas ruas, respeito político, e prestígio internacional. Já pensou se tivéssemos um modelo similar no Brasil e não tivéssemos que correr atrás de políticos de estimação para representar a nossa história e a nossa cultura? Bem, isso é extremamente possível, porque nós já fomos um império, e a nossa família imperial, assim como a família imperial japonesa, continua sendo um símbolo da história e da cultura brasileira, e continua carregando em seus nomes e em seu sangue o nome da terra de Santa Cruz, e que está disposta a ser convocada diante da primeira solicitação do povo para que possamos voltar a ser representados por pessoas que não são medíocres ou mesquinhas, mas que são preparadas desde o seu nascimento a um objetivo: reinar sobre os povos, defendendo a sua história, tradição e cultura e sendo fiéis a eles e não a partidos políticos.